A Rússia intensificou os ataques em várias frentes na Ucrânia. Cidades estratégicas do país estão sendo atacadas, pressionadas. Autoridades ucranianas disseram que mais de 2.000 civis já morreram até agora. Vamos ao vivo conversar com o nosso correspondente, o Rodrigo Carvalho. O Rodrigo está na fronteira da Polônia com a Ucrânia, né? O maior corredor humanitário hoje de êxodo, de fuga da Ucrânia é exatamente a Polônia. Rodrigo, bem-vindo, bom fim de tarde para você aí, boa noite já praticamente, né? A gente está vendo, infelizmente, que a guerra vai se intensificando a cada dia. E te pergunto se existe alguma perspectiva, alguma chance, alguma possibilidade de um diálogo entre as duas partes, Rússia e Ucrânia, para tentar pôr fim a essa confusão toda. Fala, Trali. Boa tarde para você, todo mundo que assiste ao JH. Negociação de paz, assunto determinante para essas pessoas aqui, ó. Agora há pouco chegou mais um trem da Ucrânia, a gente fala ao vivo, 5h27 da tarde agora, de uma cidadezinha aqui na Polônia, no leste, perto da fronteira. Essa estação de trem aqui é a porta de entrada também para vários refugiados. Sobre negociação de paz, informações importantes. A agência de notícias de Belarus disse que uma delegação russa já está viajando para se encontrar com autoridades ucranianas. A expectativa mundial, mais uma vez, é por um cessar-fogo. Ainda não se sabe o local exato dessa negociação. Informação importante sobre o posicionamento do governo russo, informação de agora há pouco. O ministro das Relações Exteriores da Rússia afirmou que Moscou está pronta para discutir o desejo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de receber garantias de segurança do país. E Sergei Lavrov, ministro russo, também falou que o objetivo de Moscou é a desmilitarização da Ucrânia, mas com os ucranianos decidindo sobre seus próprios líderes. Primeira vez que a Rússia coloca em cima da mesa uma proposta, o objetivo para essa conversa. Enquanto isso, as forças militares da Rússia estão cada vez mais mobilizadas e montando cercos nas principais cidades ucranianas. Os combates são intensos no norte, leste e sul do país. Há relatos de que o bombardeio é tão forte e frequente em alguns lugares que é quase impossível resgatar os feridos das casas, dos prédios. Em Kherson, por exemplo, o prefeito diz que espera por um milagre. Segundo o governo ucraniano, durante os 7 dias de guerra, a Rússia destruiu centenas de centros de transporte, prédios residenciais, hospitais e jardins de infância. Equipes de resgate apagaram mais de 400 incêndios provocados por bombardeios russos, isso em todo o país, e desarmaram 416 explosivos. 2 cidades estão sendo alvos agora de bombardeios da artilharia russa, Kharkiv e Kherson. A gente vai ver mais detalhes agora sobre esse 7º dia de guerra na Ucrânia na reportagem da Cecília Malan. Mísseis atingiram uma universidade, o quartel-general da polícia e prédios do governo local. Esse pegou fogo e uma parte desabou. Enquanto socorristas retiravam corpos dos escombros desse prédio residencial, uma moradora implorou: "Por que estão nos atacando? Somos pessoas normais." Até um hospital militar virou alvo. Pacientes foram transferidos às pressas para o subsolo. Nas ruas, há relatos de confrontos entre paraquedistas russos e soldados ucranianos. E ambulâncias tentam chegar aos mortos. Em outra região da Ucrânia, o exército russo afirma ter assumido o controle de Kherson. Imagens de câmeras de vigilância mostram soldados russos patrulhando as ruas. Vídeos postados em redes sociais e divulgados pelo jornal britânico The Guardian mostram também a presença de tanques na cidade. O prefeito reconhece que Kherson está cercada pelo inimigo, mas que ela permanece como parte da Ucrânia e que não vai se entregar. Esse vídeo, verificado pela rede BBC, mostra militares russos no centro da cidade. Se a tomada for confirmada, será o primeiro grande centro urbano da Ucrânia a cair nas mãos da Rússia. Kherson fica numa localização estratégica. É um importante porto no Mar Negro e também na foz do rio Dnipro, que passa pela Ucrânia, Belarus e Rússia. Justamente por isso, serve como rota de suprimentos do exército ucraniano. Mariupol, que fica à beira do Mar de Azov, também sofre com bombardeios incessantes. Já são mais de 12 horas de ataques, disse o prefeito na TV.
As tropas invasoras russas isolaram a cidade de 500 mil de habitantes e há relatos de que falta água e eletricidade em alguns bairros. Em Odessa, outra importante cidade portuária no sul do país, moradores correram para o estacionamento de um shopping que virou um abrigo subterrâneo. Uma sirene tinha alertado sobre possíveis ataques russos. As pessoas esperam, no escuro, com crianças pequenas e cachorros, sem saber o que vai acontecer. Esse analista militar britânico diz que se os ucranianos tivessem desistido de lutar logo no início da invasão, como a Rússia esperava, não teríamos visto os esforços mundiais para apoiar a Ucrânia. Mas agora, o que estamos vendo, ele diz, é uma mudança de tática do exército russo, com ações mais agressivas, mais brutais. As palavras também ficam mais ameaçadoras. O ministro do Exterior russo, Sergei Lavrov, disse hoje que uma terceira guerra mundial seria nuclear e destrutiva. A Rússia afirmou agora à tarde que tomou o controle da área em torno da maior usina nuclear ucraniana que fica no sul do país. Essa usina abriga 6 dos 15 reatores nucleares que existem na Ucrânia. A Agência Internacional de Energia Atômica já disse que está em contato com todos os envolvidos para garantir a segurança da instalação. Já a capital ucraniana vive uma calmaria tensa, à espera de um grande ataque que ainda não veio. As tropas russas estão cada vez mais perto, disse o prefeito, o ex-campeão mundial de boxe Vitaly Klitschko. Mas o enorme comboio militar que avançava em direção à capital estacionou. O Pentágono diz que a parada se deve a problemas logísticos, como falta de comida e combustível, e que muitos militares russos estão com o moral baixo. Assim como Klitschko, que jurou pegar em armas para defender Kiev, outros atletas ucranianos estão se juntando às forças de defesa. É o caso do bicampeão olímpico e mundial de boxe Vassily Lomachenko e do tenista Sergei Stakovsky, que já esteve entre os 30 melhores do mundo. O presidente Volodymyr Zelensky disse hoje que a Ucrânia se uniu mais nos últimos 7 dias do que nos últimos 30 anos, desde a independência. Os inimigos querem apagar a história da Ucrânia, mas não sabem nada de Kiev nem do nosso país. O Kremlin não vai nos dobrar com bombas e ataques aéreos, ele insistiu, mantendo o tom de resistência que transformou o ex-comediante em estadista, levado a sério em casa e no mundo. Muito bem, você está agora aqui comigo no nosso telão para a gente dar uma situada melhor na situação da Ucrânia, né? As regiões mais atingidas são essas aqui em amarelo, está vendo no mapa da Ucrânia, os locais onde os russos afirmam que já conseguiram ocupar, ou seja, dominar territórios ucranianos. Aqui no sul, você vai acompanhar comigo, fica exatamente a cidade de Kherson, a gente viu há pouco na reportagem da Cecília Malan. É um ponto muito importante, o principal, bem ao norte aqui da Crimeia, tá vendo? Uma região anexada pela Rússia em 2014. Kherson também tem muitas indústrias e é um importante porto dessa região toda aqui do Mar Negro. A conquista da cidade seria, portanto, uma etapa fundamental nessa estratégia russa de avançar para o interior, para o oeste também aqui do país. No leste, acompanha comigo ainda, ó, as tropas russas também tentam cercar Mariupol, onde fica o principal porto comercial da Ucrânia. E um avanço, portanto, aqui sobre Mariupol criaria uma espécie de ponte terrestre, né, para que os russos, então, conseguissem, entre a Crimeia e o território controlado por separatistas pró-Rússia, Donetsk e Luhansk, conseguissem, portanto, avançar ainda com mais facilidade nessa fronteira da Rússia com a Ucrânia. Bom, nós vimos na reportagem também que Kharkiv é alvo intenso de bombardeios russos. Importante destacar também, né? Kharkiv está aqui. Kiev também, a capital da Ucrânia, também foi cercada por militares russos, né? Kharkiv está aqui. A segunda cidade mais importante e maior da Ucrânia, com 1,5 milhão de habitantes. Kiev é a capital com 3 milhões de habitantes. As tropas se consolidaram em Kiev em 2 frentes, pelo noroeste e também
pelo norte, nordeste de Kiev. E tem uma foto aqui em que você observa comigo, ó, um soldado ucraniano na Praça da Independência. Então há, portanto, um esforço muito grande ainda da população, dos militares da capital da Ucrânia, de tentar evitar a tomada de Kiev por parte dos russos. A situação já é complicada em outras regiões, como a gente acabou de mostrar aqui para você. E neste momento, os olhos do mundo estão voltados para um encontro entre representantes da Rússia e da Ucrânia na fronteira com Belarus. Vamos então conversar ao vivo com o nosso correspondente, o Marcelo Currege. Marcelo está em Paris, né? A França também com esforços diplomáticos aí para tentar um cessar-fogo. Marcelo, bem-vindo, bom fim de tarde para você. Fala desse encontro, portanto, entre as duas partes, russos e ucranianos. É isso, Tralli, boa tarde para você, boa tarde a todos. As agências de notícia russas disseram que a delegação do país chegará à fronteira com Belarus amanhã de manhã para essas conversas de cessar-fogo. Os jornais russos acreditaram essa informação a um dos membros negociadores do grupo que está em Moscou. O exército russo disse que fará um corredor de segurança para que a delegação ucraniana chegue lá para o início dos debates. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou hoje que 498 soldados russos morreram na Ucrânia e mais de 1.500 ficaram feridos desde o início da guerra. Essa é a primeira vez que Moscou informa o número de mortos. Por outro lado, o governo ucraniano de Volodymyr Zelensky fala em quase 6.000 soldados russos mortos na guerra. É também a guerra de informação que acontece nesse conflito. Enquanto o conflito continua, refugiados aos milhares chegam da Ucrânia, saem da Ucrânia em busca de abrigo nos países europeus. E a Organização Mundial da Saúde prometeu que amanhã chegará o primeiro carregamento de medicamentos para a fronteira da Ucrânia com a Polônia. São 6 toneladas de suprimentos para atendimento a traumas e cirurgias de emergência que serão entregues nesse carregamento. Tralli. Valeu, obrigado, Marcelo. Mais de 800 mil ucranianos já deixaram o país nestes 7 dias de guerra. Mais de 350 mil só cruzando a fronteira aí com a Polônia, onde vai chegar esse carregamento todo de medicamentos. Obrigado, viu? Bom trabalho para você aí em Paris.